Rogério? Pastor Ailton, aqueles que não conheceram a Jesus Cristo, como eles ficariam neste contexto? Existem dois textos na Bíblia que nos ajudam a responder essa pergunta. O primeiro deles aparece em Atos 17, 30. Se você quiser acompanhar comigo esse texto, Atos 17, verso 30. A pergunta foi: quem não conheceu Jesus Cristo, como que ele poderá ser salvo? Uma vez que a própria Bíblia declara que abaixo dele não existe, outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Mas Atos 17, 30 nos ajuda. O texto diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem faz alguma coisa errada, mas não sabe que está errada, Deus não leva isso em conta. Porque se Deus cobrar de você algo que você faz e que você não sabe que é errado, e Ele cobrar isso de você, Ele seria um Deus injusto. Então, Deus cobra o conhecimento que eu tenho. E um outro texto que nos ajuda a responder a sua pergunta está em Romanos, logo no primeiro capítulo. Você tem que depois de Atos, já vem o livro de Romanos, e no capítulo 1, versículo 20, Paulo escreveu assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não é só pelo conhecimento de Jesus que alguém chega ao conhecimento pleno de Deus. A natureza revela também conhecimento de Deus. Aqui diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, são reconhecidas pelas coisas que foram criadas. Então a Bíblia revela quem é Deus, mas a natureza também revela. E muitos serão julgados pela luz que eles obtiveram apenas do contato com a natureza. Cataldi? Pastor, a palavra absolve a boa-fé, pelo que eu entendo, né? Certo. Então, se a pessoa de boa-fé ignora o sábado, leva o selo da besta a si mesmo? Se eu conheço um tema e se eu o ignoro, para usar as suas palavras, eu não deixei de ser responsável por essa verdade. Por exemplo, eu sei que roubar é pecado, mas eu ignoro aquilo que é pecado e pratico. Eu estou sendo culpado diante de Deus por esse ato. O que Deus não vai me culpar é aquilo que eu pratico sem ter o conhecimento. Agora, uma vez que o conhecimento chega a responsabilidade. Eu conheço, eu sou responsável por isso. A boa-fé de não conhecer e ignorar por não conhecer... Eu acho que a boa-fé deixa de existir quando eu passo a ignorar. Eu conheço, mas ignoro o conhecimento. Eu acho que eu perdi a fé nesse momento. Então, eu posso ser sincero aos olhos dos homens, mas Deus que julga o coração, Ele sabe do meu conhecimento. Ele sabe de tudo que eu sei. E é por isso que Ele vai me julgar, não pelas aparências. Porque Deus vê o coração. Então, eu sou responsável diante de Deus de tudo aquilo que eu conheço pela sua palavra.